Oi! Olá, né? Tudo bom contigo? Estamos aí hoje neste local diferente. Resolvi mudar um pouco também. Sabe essa coisa de sagitariano, de não conseguir ficar parado num lugar só? Começo de ano, falei, vou fazer uns negócios diferentes também. Vou sentar ali no meu sofá, vou gravar dali. Aí eu comprei esse tripé que eu inventei, que agora eu quero fazer muitos TikToks e Instagram Reels, não sei o quê. Né? Inclusive me siga por lá, por favor, porque eu vou começar a postar um monte de conteúdo também nas outras redes. Mas aí eu falei, tem que fazer valer esse tripé. Na minha mesa não precisa do tripé. Vou gravar onde? Num canto da casa. Onde eu possa colocar o meu tripé e fazer valer os 200 conto que eu paguei nele. Então aqui estamos, tudo bom? Olá, gente, mais um vídeo começando. No vídeo de hoje eu quero fazer uma versão de algo que eu costumo fazer todos os anos, só que cada ano eu brinco um pouquinho com essa ideia, que é de ler livros favoritos das pessoas. Então, ou eu leio livros favoritos dos criadores, né, dos booktubers, ou dos tiktokers, ou também leio os livros favoritos dos inscritos, livros favoritos do Catarse. Eu sempre gosto de fazer isso até pra receber recomendação de vocês e ver o que vocês estão curtindo e ler também. Aí, eu pedi no comecinho do ano que vocês enviassem pra mim, no meu Instagram, é o melhor livro que vocês leram em 2025. Eu coletei todos esses livros, eu fiz uma lista aqui pro canal, meu vídeo passado. Eu compartilho então quais foram esses livros mais indicados por vocês. E eu já li quase todos eles, como vocês puderam ver naquele vídeo. Se você não viu, assista que eu tô precisando de visualização. Mas faltaram alguns livros daquela lista que eu não tinha lido ainda. Eu peguei 2 deles, que vocês já vão ver quais são, e eu finalmente li, pra ir matando essa lista de uma vez, né? Eu vou compartilhar com vocês a minha opinião. Não satisfeito, eu também pedi que o Catarse enviasse pra mim os melhores livros deles. Muita coisa bateu, tá? Tinha muito livro em comum com os livros que vocês indicaram, mas apareceram alguns outros títulos naquela lista que chamaram a minha atenção e eu resolvi colocar pra ler também. Então, tá aqui nesse vídeo. Junto com essas leituras, eu também vou falar de outras coisas que eu li em janeiro. Então vai ser um apanhadão aí, desde o comecinho do ano, dia 1º de janeiro, o que eu li até agora, basicamente. Então, antes da gente começar, você dá um like nesse vídeo, você se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Quero compartilhar com vocês também que tá rolando 2 leituras conjuntas esse mês lá no meu Catarse. Você é muito bem-vindo se você quiser entrar, você vai ajudar super o meu trabalho. É uma forma de você contribuir financeiramente, né, para que eu consiga sobreviver com o YouTube. E a gente tem um clubinho do livro. Agora o meu clube do Catarse, ele foi dividido em 2 vertentes. A gente tem um clubinho de livros de suspense, de thriller, de policial, e a gente também tem agora um clubinho de fantasia. Na vertente do policial, do suspense, a gente tá lendo esse mês o Com Amor, Mamãe, de Iliana alguma coisa, que eu esqueci o nome da tia. Esse livro tá super bombado, tá com, tipo assim, mais de 100 mil leitores no Goodreads, a nota tá altíssima, muita gente falando bem, o pessoal no grupo, inclusive, já começou a ler, tá todo mundo se rasgando com o livro, falando que é muito legal mesmo. Eu tô super empolgado. E na vertente da fantasia, a gente vai começar a ler Robin Hood. Então, a leitura do mês de fevereiro é O Aprendiz de Assassino, que eu já li, mas pra mim vai ser uma releitura, porque eu quero continuar com a série agora. E a gente já tem também definido as leituras de março, que vai ser Ecos da Floresta, na vertente do suspense, e na vertente da fantasia vai ser O Poder da Espada, que é o lançamento aqui no Brasil do Joey Abercrombie, que eu estou empolgadíssimo. Então, essas 4 leituras a gente vai fazer de fevereiro até março, né? Esses 2 meses inteiros. E você tá super convidado se você quer participar com a gente. Como que funciona? Você entra no meu Catarse, a gente tem grupinhos separados para cada leitura, tem um grupinho pra gente conversar também, mas aí lá a gente vai discutindo a leitura ao longo do mês, e no final do mês tem um encontro no Google Meet, onde eu entro junto com o pessoal e a gente fica lá 1h30 conversando sobre o livro, bem como se a gente estivesse presente ali no Clube do Livro mesmo, conversando. Todas as discussões, todas do ano passado, inclusive inteiro, ficam gravadas, então se você entrar também você já tem acesso a todas as leituras conjuntas que a gente fez no ano passado. Se você quiser ler também e depois assistir, todas as discussões estão lá disponíveis, beleza? Então fica um convite, vem para o meu Catarse que eu vou ser muito grato. Mas vamos começar então. O primeiro livro que eu li em janeiro foi este bendito aqui, muito legal, inclusive, em Todo Mundo Neste Trem. É suspeito, vocês ficaram zoando que o livro parece que foi escrito por um mineiro. Esse aqui é o 2º volume de uma série que já tá com 4 livros, se eu não me engano, cujo primeiro volume é Todo Mundo da Minha Família Já Matou Alguém, que é maravilhoso, divertidíssimo. Eu sei que não é um livro pra todo mundo, tá? Eu sei que tem muita gente que não curtiu o primeiro volume, mas eu sou apaixonado. Esse aqui não desapontou. Eles são livros de suspense policial, sempre tem alguma investigação, um crime ali que acontece, bem estilo Agatha Christie, sabe? Tipo, no começo morre alguém, e daí os personagens ali vão conversar entre eles e o protagonista vai tentar desvendar esse mistério. Só que ele tem um diferencial que ele tem muito bom humor e ele é interativo. Basicamente o narrador ele vai conversando com você ao longo da história. Eu não sei como que é o nome desse tipo de narração, mas ele fala diretamente com o leitor. No primeiro livro, o protagonista ele passa por uma situação ali, um assassinato que acontece e todo mundo da família dele vai estar ali no meio do bololô dos suspeitos. Passado isso, ele acaba escrevendo um livro sobre essa situação. Esse livro fica muito famoso e ele é convidado aqui nesse segundo livro para participar de uma tour, de um evento que vai ter dentro de um trem, onde vai ter vários outros leitores de suspense
policial também renomados, pessoa que ganhou prêmio, assim, pessoa que tá no auge da carreira, que tem milhões de livros vendidos. E dentro desse trem, você vai perceber que tem tretinhas entre esses autores. Tipo, tem um autor lá que ele é muito cuzão, ele dá 1 estrela pros livros de todo mundo. Aí fica todo mundo muito puto com ele. Tem gente com o ego lá em cima, sabe? E daí, uma dessas pessoas vai vir a falecer e vai começar uma nova investigação dentro desse trem. Um negócio bem Assassinato no Expresso do Oriente mesmo, só que com elementos de Entre Facas e Segredos, de Glass Onion, sabe aquela série de filmes da Netflix? Então, eu acho que o que eu mais gosto nessa série, no geral, é isso que eu comentei com vocês, do narrador ser muito presente e ele conversar com o leitor o tempo todo, onde ele vai até fazendo piadas sobre os clichês dos livros de suspense. Tipo, ele fala, gente, eu prometo pra vocês que nesse livro, o culpado no final não vai ser o mordomo, tá? Fiquem tranquilos. Ou ele fala, tipo assim, eu sei que aqui, nesse momento, eu não deveria colocar esse clichê, vocês sempre veem isso acontecer em vários outros livros de suspense, mas eu vou precisar colocar esse clichê agora, porque foi o que aconteceu, eu vou fazer o quê? Aí, tipo, você vai mega se divertindo com esses comentários meio irônicos, meio debochados com o próprio gênero que o autor vai fazendo. A grande coisa é que ele te coloca dentro do caso junto com ele te coloca como protagonista da história, ele vai compartilhando os insights que ele vai tendo, ele vai te inserindo na narrativa. Eu gostei muito desse cenário de trem, eu adoro essa coisa de personagens que estão fechados num lugar juntos e tem pessoas meio excêntricas, cada um com uma voz muito diferente da outra, muito distinta, e aqui ele consegue fazer isso muito bem, mas o que foi mais saboroso nesse rolê todo foi esse mistério envolver o mercado editorial, o mercado literário. Pra gente que gosta de livro, tipo, é muito legal. E não ficou aquela coisa dos personagens simplesmente parecerem suspeitos na história, sabe? Cada um realmente tem uma vida, cada um você é convencido de que são autores reais, que você pesquisar no Google ali, você vai pesquisar os livros que cada um escreveu, você vai encontrar. Claro que ele brinca de vez em quando com estereótipos. Como eu disse, ele usa o clichê, mas ele debocha do clichê. Alguns personagens têm esses estereótipos, mas você percebe que ele tá usando isso pra brincar. E não porque a escrita e a construção e, enfim, o autor é fraco por si só. Eu vou dizer pra vocês, presta muita atenção no caso, tá? No que você tá lendo ali. Porque eu fiquei um pouco confuso com a ordem dos fatos, da cronologia das coisas, de como elas aconteceram, só que depois ele desembaralha de uma forma muito boa. Então a conclusão também eu achei maravilhosa. Ele tem até, compara com a Agatha Christie, né? Porque ele realmente, no final, ele tem aquele momento Poirot, onde o investigador senta todo mundo numa sala e vai contar o que de fato aconteceu. Nessa parte também ajuda super você a fazer todas as conexões, e eu percebi que tinham pequenos detalhes lá atrás que a gente passa batida, que a gente nem presta atenção, a gente só acha que alguma descrição boba que ele colocou ali no meio, e essa coisa aparece lá na frente como parte da resolução do caso. Então eu achei muito bacana. Então é isso, eu dei... Quanto que eu dei? 4 estrelas pro segundo volume. Todo mundo nesse trem é suspeito. E começou a chover, tá? Não sei se vai sair o barulho no vídeo, mas eu tô me sentindo muito cozy, assim, nesse cantinho. Falta só um chazinho, assim, sabe? Já tá a chuva, muito, muito cozy. Aí, gente, vamos agora cancelar o canal. Vamos fechar esse canal? Eu vou falar de uma leitura que não foi tão boa assim quanto eu esperava. E é o primeiro livro desses favoritos dos inscritos que eu queria muito ter gostado. Gente, não foi pra mim. Olha que sufoco que foi ler Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid. Agora já vai começar a saltar a veia assim na cabeça de alguns. O pessoal vai começar a bufar assim pelo nariz. Não fiquem com raiva de mim, tá? Eu gosto muito da Taylor Jenkins Reid, mas esse aqui em específico pra mim não funcionou muito. Eu vou até ver a sinopse que eu já esqueci tudo que eu li. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Mas a gente tem acompanhar a John Goodwin. E a John, ela entra por um programa de espaço na NASA, basicamente. Eles estão procurando mulheres cientistas interessadas em participar do projeto do primeiro programa de ônibus espacial. Daí ela entra e lá ela acaba conhecendo uma outra mocinha. Ela faz várias amizades no centro ali da NASA, né? Mas ela conhece essa outra personagem e eventualmente, lá pro meio do livro, elas vão ter um relacionamento. Só que esse livro se passa em 1980. Então, você já consegue imaginar, né? Primeiro, mulher no espaço, lésbica, como era visto pela sociedade na época, né? E assim, vamos lá. Eu, sinceramente, não sei o que aconteceu com a escrita da Taylor Jenkins Reid nesse livro. A gente não parece a mesma autora dos icônicos Evelyn Hugo, Daisy Jones e Carrie Soto. Eu não sei se sempre foi assim e eu não percebi, porque o meu
gosto literário, meu perfil literário acabou mudando nesse tempo pra cá, porque faz muito tempo que eu não leio o livro da Taylor Jenkins Reid, já faz alguns anos. Então não sei se algo mudou em mim que eu comecei a perceber. Resumindo, tudo isso pra dizer que eu achei a escrita desse livro muito fraca. E a condução também dele, eu fiquei chocada, assim, com quão fraca eu achei. Eu não tive nenhum momento em que a autora fez aquele puxão emocional que eu costumo sentir nos livros dela. Que são aqueles puxões sutis que vão crescendo e crescendo e crescendo dentro de você e que aos poucos vão te matando por dentro. Chega lá no final, você tá completamente destruído pela história. Aqui, toda vez que ela tentava dar esses puxões emocionais, eu como leitor acabava percebendo. E isso me tirava da história, porque a intenção, justamente o bom, é você não perceber que as emoções estão surgindo ali dentro de você. Quando parece que estão sendo fabricadas, quando elas parecem estão sendo empurradas pra você de forma artificial, te causa essa desconexão, sabe? Não cria o sentimento natural que você devia criar dentro de você. E foi isso que aconteceu comigo. Eu não senti em nenhum momento pelos personagens, não consegui acreditar nesses personagens como pessoas reais. As emoções que eles estavam transmitindo, todas pra mim pareciam ensaiadas, assim, sabe? Meio superficiais. É como se o livro tivesse o tempo todo tentando me manipular pra arrancar lágrimas, eventualmente, do que confiar na própria narrativa e deixar ela fazer isso por conta. O que me deixou surpreso é que isso é exatamente o que a Taylor Jenkins Reid não faz. Em nenhum outro livro dela eu senti isso. Até no Amores Verdadeiros, que eu confesso que eu não gostei, que é o único livro dela que até então eu não tinha curtido, eu não senti essa manipulação emocional e essa coisa de parecer que as frases que estão ali são frases de post-it, aquela frase que, nossa, o BookTok vai gostar dessa, hein? É essa frase aqui, todo mundo vai marcar, vai gravar vídeo em cima, vai postar no Goodreads, eu vou bombar com essa frase aqui. Eu senti muito isso, um negócio meio Carla Madeira, assim, sabe? Parei. Pra mim, muito desse livro também foi sufocado pelo mundano. Tem várias cenas, assim, do dia a dia que eu acho que não acrescentam absolutamente nada pra história. Tem muita cena vazia, tá? Cena que acontecia no meu dia a dia aqui em casa, sabe? Em Londrina, Paraná. Tá tomando café, não sei o quê. O que é normal, você ter cenas de cotidiano num livro onde você vai construir personagens, onde você vai construir a vivência da pessoa. Mas aqui, não sei, tinha momentos em que eu fui ouvindo o audiobook junto, tá? Eu tava ouvindo, eu tava lendo, eu tava percebendo, gente, qual que é o propósito dessa cena? Qual que é o propósito desse diálogo? Pareciam diálogos vazios, sabe? Eu, como disse, eu não lembro de 3 personagens que tem nessa história. Eu lembro de uma personagem que é a irmã da protagonista, porque ela é chatérrima. E não é aquele personagem que você ama odiar, ela só é odiosa mesmo. O romance em si, eu, assim, posso estar sendo coração de pedra, gente, mas eu achei muito piegas. Achei muito brega. O auge do brega. A gente tem literalmente uma cena onde elas vão e estende um paninho no chão assim e fica observando as estrelas e ai, aquela ali é a constelação tal. Um negócio muito John Green, assim, sabe? Eu achei que foi muito jogado dentro desse relacionamento essa coisa também do sentimentalismo fácil. Ela toda hora brincando com essas coisas fáceis pra tentar arrancar emoções e eu não tava sendo convencido. Eu tava ficando com raiva, na verdade, quando eu tava lendo. A questão do espaço, da NASA, não sei o que, né, as expedições lá, no começo tem um acidente no espaço, tem todo um rolê assim, também foi algo muito fraco. Eu não esperava que fosse sobre isso, tá? Vamos partir daí. Até porque o livro, ele tem esse subtítulo, Uma História de Amor, né? Então, é um romance com o plano de fundo do espaço, da NASA. Mas eu acho que foi decepcionante ver o quão plano de fundo isso foi, principalmente porque teve toda uma conversa antes desse livro ser lançado, que a Taylor Jenkins Reid falou que ela não sabe nada sobre espaço, ela só foi lá, pegou 3 livros sobre o assunto, deu uma folheada e escreveu Atmosfera, sabe? E eu acho que isso é muito perceptível na história. Que esse assunto, por mais que ele seja só algo que tá ali, ele não se converte de forma passional na história. Como, por exemplo, em Carrie Soto, que a gente tem um negócio do tênis. Eu não poderia me importar menos com partida de tênis, com esporte tênis em si. Mas enquanto eu tava lendo, eu estava obcecado por tênis. Eu queria que ela descrevesse ponto a ponto, segundo a segundo, de uma partida de tênis que a personagem lá tava jogando. E eu tava mega vidrado, eu queria muito saber o que ia acontecer. Aqui ela não transpõe, sabe, esse assunto de uma forma que te faz querer saber mais sobre. Que você vê a paixão dos personagens de fato por isso. Tipo, a protagonista, ela é mega apaixonada pelas estrelas e pela ciência, pela coisa. E por mais que ela fique falando que ela é apaixonada, eu não senti isso de verdade. E não é só, dando exemplo do Carrie Soto do tênis, mas não é só sobre isso, sabe? Em Evelyn Hugo, quando ela fala sobre cinema, em Daisy Jones, quando ela fala sobre música, a coisa que a gente mais fala da Taylor Jenkins Reid, né? Ela te convence que essas coisas são reais, que essas pessoas famosas são reais, que tudo isso que ela tá vivenciando de fato aconteceu. E aqui eu só senti todo o plano de fundo de espaço sendo usado como uma desculpa pra ter alguma coisa além de um romance ali, sabe? E também, assim, é muito evidente que a Taylor Jenkins Reid não
sabe escrever ficção científica. Eu entendo, não é a proposta do livro, tá? Antes que vocês comecem a pegar as pedrinhas do chão pra atacar na minha testa, tá bom, Davi Golias? Eu não acho que seja um requisito, eu não tô colocando isso nas costas da autora. Mas, quando ela começa a falar sobre o assunto, soa um pouco como divagações especulativas e toda a carga do livro que ela quer colocar ali acaba soando meio juvenil. Eu acho que, na verdade, é isso. Não é que o livro é mal escrito, não é a escrita da Taylor Jenkins tá ruim. Eu acho que o livro, ele soa muito juvenil porque ela não soube como fazer o que ela se propôs a fazer. E isso me irritou. E, assim, gente, no geral, a atmosfera pra mim, eu vou falar a verdade. Vou usar a palavra correta aqui. Achei chato. Muito chato. Eu dei, deixa eu ver aqui, acho que duas estrelinhas. É isso aí. Aí, como eu comentei, eu também pedi pro Catarse enviar alguns livros favoritos deles, né? E dentre as indicações, tava um que eu tava muito curioso, porque eu já li outro livro do autor e eu fiquei meio, vamos ver qual é. E eu li esse aqui, Imagens Estranhas. Quando eu tinha decidido colocar esse livro no TBR, saiu o vídeo da Tamires, do Resenhando Sonhos, dos piores do ano. E ela colocou isso aqui nos piores do ano. Eu falei, ai meu Deus do céu, lá vai eu. Já comecei 2026, comecei com o pé na jaca já, né? Colocando uns livros aqui, pelo amor de Deus. Mas assim, eu li o Casas Estranhas, de Uketsu, né, que é essa figura misteriosa que tem um canal no YouTube onde fala sobre coisas misteriosas. Não sei. E eu gostei bastante do Casas Estranhas, mas assim, gostei bastante na medida do possível, porque ele não é um livro incrível, espetacular, é um livro de passatempo, assim, sabe, com um suspense legalzinho. No Casas Estranhas, o grande tchan é que o livro é cheio de plantas de casa, assim, que tem coisas misteriosas, coisas suspeitas, e ele vai destrinchando. Aqui nesse livro a gente tem imagens, fotos, inserts, deixa eu ver, tem desenhos, cada história, na verdade, tem um negócio diferente. Então, ó, ele é cheio o melhor tipo de livro, com muita figura. Aqueles. E daí, ele é basicamente uma... Eu não vou dizer que é uma coletânea de contos, porque essas histórias, elas mega se interligam, tá? Depois, no final, você vai ver que um caso tem a ver com o outro, mas ele tem 4 histórias, é dividido em 4 capítulos, assim, onde os personagens vão se deparar com alguma imagem estranha, algum desenho, alguma foto, algum negócio, e eles vão começar a analisar e especular em cima do que aconteceu, né? E, na maioria dos casos, vai estar envolvido algum crime, algum assassinato, alguma coisa horrível que aconteceu, enfim. Eu não achei uma coletânea tão interessante assim. Eu achei as histórias bem mornas, bem qualquer coisa. Uma delas, inclusive, foi chatíssima, que foi a terceira, eu acho. Nossa, chegou na terceira, na verdade, eu não tava mais aguentando esse livro, pra ser muito sincero. A grande questão, e aqui eu vou concordar muito, eu vou repetir as palavras da Tamires nesse vídeo, tá? Gente, é muito mirabolante. É muito, tipo assim, não tem como você tirar as conclusões a partir de um desenho que você tá vendo, você criar toda uma suposição de um crime que aconteceu, de algum negócio, criar toda uma história. E são histórias realmente muito exageradas, assim, sabe? Se você vê esse livro como vários joguinhos de mistério, vários puzzles, um negócio meio videogame, assim, né? Onde tem essa licença poética pra acontecer umas coisas absurdas, aí você pode até aproveitar. Mas se você for pensar um pouquinho além, esse livro já se desfaz nas tuas mãos. As histórias, elas são muito simples, elas são muito genéricas, tá? A escrita também é muito fraquinha, muito básica. Tudo isso é só desculpa pra ele brincar em cima de tentar tirar algum mistério dessas imagens, né, que ele tá mostrando pra gente. E tem muita barriga nesse livro, tá? Muita imagem que não serve pra nada. Ele fica repetindo bastante coisa. Deixa eu ver se eu acho algum exemplo. Nossa, tem uma hora que, pelo amor de Deus, ele repete a mesma imagem umas 5 vezes, gente, juro pra vocês. E não acrescenta em nada na história. Ah, tipo aqui, ó. Ele fez um gráfico de como o alimento foi digerido pela pessoa. Tipo, entrou na boca, foi pro estômago e o estômago digeriu. Pra que eu preciso de uma imagem pra me mostrar isso? Entendeu? É tudo muito raso, tudo é muito explicado em excesso, tá? Ele fica realmente, tipo assim, tira o leitor pra muito burro. E pra no final serem todas histórias sem sentido, assim, histórias muito difíceis de acreditar. Chega no, como eu disse, chegou no segundo, eu já tava meio... então tá bom, Mona. Ainda mais quando os personagens, eles chegam nessas conclusões mirabolantes do nada, tá? Eles têm, tipo, um momento eureka, assim. Eles não mostram nenhum processo que seja crível também, né? Muito importante. O processo de como eles chegaram nessa informação. Essas informações, elas simplesmente surgem de uma hora pra outra. Eu entendo que muito é ligado com o propósito do autor, que é fazer essas histórias rapidinhas, meio quebra-cabeças, assim, mistérios, né? Com pistas que talvez o próprio leitor possa brincar de tentar adivinhar o que tá acontecendo, mas eu não vi muita graça, eu não quis brincar, não. Não tava muito afim de brincar. Aí eu dei 2 estrelas também, 2,5. Por que eu dei esse meio? Não sei.
2h30. Mas vamos falar de coisa boa? Ai, que delícia que foi essa leitura. Gente do céu. Finalmente aconteceu. Vocês podem descansar em paz, que agora, sabendo que não precisam mais me cobrar essa leitura nunca mais, que agora ela está lida. Esse foi um livro que eu abandonei no passado, tá? E assim, um tapa na cara de Jailson, um tapa na cara de GF, que abandonou esse livro. Toma vergonha na tua cara, seu careca. Que é Devoradores de Estrelas, do Andy Weir, não sei como o povo fala. Esse livro aqui estava indicado como melhores do ano de vocês, no que eu pedi no Instagram, né? E também no do Catarse. Então estava indicado em dobro. Eu falei, né, que eu ia dar uma segunda chance para esse livro eventualmente. Então finalmente chegou essa segunda chance e eu amei. Amei demais. Eu tô muito empolgado pro filme, inclusive. Eu assisti o trailer umas 4 vezes enquanto eu tava lendo esse livro com o Ryan Gosling. Vai ser incrível, espetacular. Já tava vendo que tem muitas cenas iguaizinhas assim ao livro e vai emocionar, viu? Mas vamos lá. Devoradores de Estrelas é sobre um cara chamado Ryland Grace. Eu lembro do nome do cara, hein? Quer dizer que o livro é bom. Pra eu lembrar nome de gente, o negócio foi fundo. Ryland Grace, ele acorda dentro de uma espaçonave depois de um sono profundo de vários anos e ele não sabe o que tá acontecendo. Onde eu tô, porque eu tô aqui, eu tô numa missão espacial, o que rolou? Aí a gente vai ter algumas cenas do passado onde a gente vai descobrir que ele, na verdade, ele era um professor de ciências do ensino fundamental, se não me engano. Ele foi selecionado ali pelo governo, pela inteligência dele, pelas descobertas, pelos artigos que ele escrevia, para ajudar numa missão muito importante, porque o Sol está sendo atacado por esses micróbios, por esses seres alienígenas. Basicamente o Sol está se apagando. Com o Sol se apagando, a Terra congela, né? Não sei se vocês sabem, mas a gente precisa do Sol. Enfim, o Sol está sendo atacado e eles precisam urgente, porque eles têm só mais alguns anos até que as coisas comecem a esfriar, os animais comecem a morrer todo, o sistema ambiental colapsa, né? Se a gente mudar 3 graus que seja na nossa temperatura, assim, a gente já vê o caos acontecer, né? Então, eles estão correndo contra o tempo. Ele vê que ele foi, na verdade, ele lembrando, né, recobrando a memória dele, ele vê que ele foi enviado nessa missão para tentar descobrir o que tá fazendo o Sol se apagar. Daí é um livro bem científico, assim, tá? Ele é bem cheio das matemáticas, das físicas, e foi isso que me fez abandonar na primeira vez que eu tentei ler. Eu cheguei numa parte que ele ficava, tipo, uma página inteira falando sobre o processo científico de alguma coisa, e eu fiquei entediado. Mas agora, já tendo isso em mente, indo com o coração um pouquinho mais aberto, eu pude ver o propósito nisso tudo, fez muito sentido e dessa vez eu consegui aproveitar muito. Que livro maravilhoso. Sabe por quê? Porque uma vez que você entende que não é importante que você entenda, ele vai ficar falando das proteínas, das células, dos átomos, e que ele tem que fazer isso, e ele tem que colocar o átomo a 18 graus e bater esse átomo com não sei o que, e pegar a pinça e não sei lá. A partir do momento que você só aceita e você vai lendo, e você não tô entendendo nada, mas vai falando aí, meu filho, que eu tô ouvindo. Aí você fica, que sabor. Você entende que isso faz parte da experiência de imersão que o autor tá querendo proporcionar pra você. Além do mais, porque tudo isso é permeado também por um senso de humor muito bom. O protagonista, ele é a estrela dessa história. Ele tem essa coisa de autodepreciação, sabe? De falar com ironia, com deboche, mas de si mesmo. Que é muito bom. Tem um tom, assim, supimpa. O livro ele vai e vem no presente. Então no presente ele tá nessa nave e ele tá tentando resolver os BO dele ali. O que é outra coisa que eu fiquei assim, nossa, ele vai ficar capítulos e capítulos e capítulos só ele com ele mesmo na mente dele, sem nenhum diálogo, só resolvendo coisas na nave. Isso vai ser insuportável de chato. Não é. Vou dizer pra vocês que ele, primeiro, vai ter intercalado com cenas do passado, tem algumas, então o livro ele sempre se mantém interessante em relação a isso, mas eu fiquei querendo, mesmo quando tava no passado, querendo voltar pro presente, porque tava interessante ver ele tentar resolver as coisas ali da nave, por mais que eu não tava entendendo metade. O autor, ele é expert em criar uma tensão muito boa, que você, assim, eu falo que eu não entendo nada, não entendo das coisas específicas de ciências ali, mas ele faz de um jeito que é acessível pra você sacar o que tá acontecendo, qual é o problema, o que precisa ser feito, e você saca como o protagonista resolve esses problemas. Você só não entende os detalhes, né? A menos que você seja um físico-químico aí, e parabéns. Aí você entende 100% do livro. Mas é uma sensação, na verdade, de que o autor tá tentando te incluir, e isso é muito gostoso, você se sente muito incluído, muito acolhido. Eu, como pessoa insegura, me senti muito acolhido por esses personagens, tá? Muito obrigado, Andy Weir. Eu gostei como o personagem ele vai recuperando a memória através desses flashbacks, foi uma sacada inteligente. Eu não acho que os personagens desse flashback do passado ali são muito
qualquer coisa. Eles servem o propósito que eles têm ali na história. Não são personagens ruins, não são personagens rasos, mas, como eu disse, o que realmente chama atenção, o que brilha é o protagonista. Gente, por si só ele carrega o livro inteiro. E isso também é um feito muito legal. Apesar de que, eventualmente, mais pro meio da história, a gente tem um grande tchan, um plot twist que eu não vou detalhar aqui. Inclusive, gente, eu tô muito puto porque eu tomei esse spoiler no trailer do filme. O trailer do filme mostra coisas que não tem na sinopse do livro, que é metade do livro, e que eu considero um spoiler, tá? Mas, eventualmente, vai ter uma introdução de um novo personagem, de um novo elemento ali na história, que muda completamente a dinâmica do livro. E fica maravilhoso. Sabe o que eu acho? O grande charme de Devoradores de Estrelas é que a história passa a sensação de ser escrita com entusiasmo, sabe? Eu acho que contagia o entusiasmo do autor. E daí, quando a gente tem esse novo elemento que chega ali na metade da história, o livro termina de conquistar de vez. Ele fica muito charmoso, muito fofo, muito divertido, muito engraçadinho, muito bonitinho. E também muito emocionante, muito intrigante e muito... guarde algumas lágrimas pro final, sabe? O protagonista... Ai, como que eu vou falar isso sem dar spoilers? É muito difícil, mas ele vai se encontrar em situações onde ele precisa resolver questões com inteligência. Ele precisa ser esperto em como ele vai fazer aquele negócio. E a forma como ele vai resolvendo é muito legal de ver. Ai, eu não vou falar mais nada, porque não tem como. Se eu falar qualquer coisa vai dar spoiler. Mas assim, uma condução excelente. Todos os pepinos que o autor vai apresentando pro livro, ele vai resolvendo de uma forma que dá gosto de ver ele resolver. Você torce o tempo inteiro pra esses personagens. Você quer o bem, você quer eles num potinho, protegidos e guardados e amados pra sempre. Outra coisa, eu amei que o livro ele não segue pra esse rumo vilanesco, né? Não vai ter uma guerra intergaláctica, as respostas não vão estar numa vida alienígena, não sei o quê. Na verdade, ele vai pra um tom estranhamente sentimental de amizade, de empatia. Eu não esperava nada disso, tá? De um livro onde um cara tá preso no espaço, mas ele vai ter isso. E essa coisa de probabilidades que parecem que vão ser insuperáveis, mas com o poder da cooperação, do bom trabalho, você consegue resolver tudo. Um negócio até meio clichêzinho assim, mas ele tem esse tom debaixo da narrativa que é muito legal também. O final do livro é muito bonito, mas eu vou dizer que é um retrogosto amargo, tá? Eu gostei, achei muito fofinho, quase chorei também, mas eu queria que tivesse mais, assim, eu sou o maior defensor dos finais abertos, mas eu confesso que ia ter um sabor diferente se tivesse mais um epílogo, mais um capítulozinho ali, só contando um pouquinho do pós. Eu não exijo saber tudo o que acontece com todos os personagens sempre, mas aqui eu fiquei querendo saber. Mas eu gostei também do final do mesmo jeito, eu tô muito empolgado pra ver como que eles vão fazer isso no filme. Enfim, 5 estrelas pra Devoradores de Estrelas. Eu só não favoritei, gente, porque teve um momento ali, em certa parte, ali nos 70%, que ele ficou um pouquinho mais arrastado, assim. Ele tá tentando resolver um pepino ali científico, e daí ele fica capítulos e capítulos atrás daquela coisa, fica um pouquinho chato. Mas assim, coisa rápida, que acaba rapidinho e logo passa essa situação. No geral, é um livro maravilhoso mesmo. Vocês sempre estiveram corretos, vocês nunca erraram. Quem errou foi eu que abandonei da primeira vez, né? Mas finalmente foi lido Devoradores de Estrelas. Muito obrigado pela recomendação. Agora eu não agradeço a recomendação do último livro do vídeo de hoje, que é aqui onde a gente decreta o fim também do Geek Freak depois de Atmosfera. Vamos falar sobre o meu livro abandonado de janeiro. Sob a redoma. Então, eu meio que odiei. Tá, vamos lá. Não vou falar com deboche não, porque depois eu irrito os fãs do King, e daí, aí sim, acabou minha vida. Se chegar nos fãs do King... Bom, gente, Sob a Redoma foi a leitura conjunta do Catarse de dezembro e janeiro, né, parte de janeiro também. Eu já tava mais versado quando eu resolvi pegar esse livro, né, nos calhamaços do King, porque Dança da Morte é um dos meus favoritos do autor. Eu também gosto muito de Novembro de 63, que é outro livro bem grandinho. Amo It, fora os outros livros do King que eu li e amei também. Então eu falei, esse aqui vai ser moleza, vai ser aquela coisa que eu gosto muito, que é um grupo de personagens doentios em uma situação inusitada, e a gente vai ver o verdadeiro lado podre do ser humano. É as coisas que a gente já pode esperar, né? E vocês sabem, a premissa desse livro é uma cidade ali, uma cidadezinha de 3 mil habitantes no interior dos Estados Unidos, chamada Chester's Mill, e do nada cai uma redoma de vidro em cima dela, ninguém pode entrar, ninguém pode sair, e a partir do momento em que esses
personagens, eles estão meio que uma terra sem lei, o governo não pode nem interferir no que tá acontecendo ali dentro, porque não tem nem como entrar, aí, meus amigos, a gente vai vendo do que as pessoas são capazes. Principalmente tem muita dessa coisa de usar a religião como desculpa, sabe? Pros atos vilanis ali, essa palavra existe? Vilanil? Acho que sim. Até aí, tudo bem. Coisas que gosto muito. Como falar desse livro? Eu não sei se funcionou pra mim, gente, a forma como a história foi conduzida. Primeiro de tudo, ele tem uma grande introdução ali, de umas 150 páginas que são atordoantes, onde ele vai mostrar a situação da redoma caindo e as pessoas descobrindo sobre essa redoma pra cada personagem dessa história. São muitos personagens, tem uns 30 personagens, tá? Então a gente vai ver essa situação não necessariamente se repetir, mas a gente fica nessa pausa, nessa estasis, onde a gente vai ver os personagens lidando com a nova realidade, um por um. Às vezes em grupo, às vezes mais isolados, tal. Esses personagens, eles estão vagamente relacionados um ao outro, nem todo mundo tem relação com o outro, até porque uma cidade de 3 mil habitantes, né? Você tem relação com todo mundo da tua cidade? Não tem, né? Nem eu. Tem relação nem com meu vizinho. Então assim, dependendo de como for feito, pode dar certo ou não. Pra mim não deu certo, porque eu achei, primeiro de tudo, foi muita informação de uma vez, muita gente, uns personagens que eu não consegui tirar do papel, sabe? Eu não consegui criar esses personagens na minha cabeça, não consegui ver eles além de um nome. Chegou ali na página 200, eu tava assim, ai meu Deus, eu não tava conseguindo saber quem que era quem, eu não tava conseguindo criar empatia por ninguém, não tava conseguindo me importar com nada do que tava acontecendo ali, e eu senti falta de alguma linha maior que conectasse os pequenos arcos desses personagens, né? A gente tem a questão da redoma, né? A coisa principal que liga eles estarem presos, mas eu senti falta de alguma trama que ela vai surgir sim, mas assim, na página 400 em diante, né, onde a gente vai ver essa coisa das pessoas que vão abusar do poder, um dos caras lá tem todo um esquema de metafetamina e drogas, lá. Só que isso, pra mim, já foi tarde demais. Nessa altura do campeonato, eu já não tava suportando mais ler esse livro, que foi justamente ali, então, na página 400, mais ou menos, que foi quando eu abandonei. Acho que eu parei mais ou menos aqui, ó. Eu li bastante coisa até. Então, em certo ponto na história, eu já tava muito pronto pra seguir em frente. Eu já tava muito pronto pro King, sabe, parar de enrolar e começar a contar essa história logo. E ele não fazia isso. É um livro que, pra mim, facilmente poderia ser contado em 400 páginas. Não tem essa necessidade dele ser mais de 1000 páginas. Tem muita barriga, muita enrolação. Eu não achei que nenhum conflito foi interessante o suficiente pra manter a minha atenção no livro. Eu acho que ele perde muito tempo em pequenas picuinhas aqui e ali. O que, por incrível que pareça, era o que eu queria ver. Eu queria ver pequenas picuinhas entre pessoas da cidade, mas não me interessou. Outra coisa, vamos falar que, assim, o que devia carregar essa história, na verdade, são os personagens, né? É uma história inteiramente focada nisso. Eu acho que esse é o grande problema pra mim, o grande tchan, que eu não gostei desses personagens, gente. Eu achei muito personagem de banco de personagem pronto do Stephen King, pessoas com personalidades e com estereótipos e com traços. Primeiro, a maioria desses personagens, eles só tem um traço de personalidade cada um, então cada um reage da mesma forma sempre, nas mesmas situações, você sempre sabe o que esperar, não tem muita moralidade cinza ali, não tem muita divergência do que você já pensa que aquele personagem é, então você nunca vai se surpreender com ninguém, basicamente, você sempre já sabe o que esperar em cada cena, mas ao mesmo tempo são personalidades e estilos, assim, jeitões que eu já vi 1000 vezes em outros livros do Stephen King. Então achei um trabalho preguiçoso. A gente tem um antagonista ali que é o Big Jim, né, que é esse cara que tem todos os esquemas secretos por baixo dos panos. Ele é um cara sedento por poder, assim, que eu só achei ele insuportável. Achei ele muito babaca. E eu sei que essa pode ser a intenção e tudo mais, mas eu achei ele muito muahahá demais, assim. Eu queria ter mergulhado dentro da mentalidade distorcida dele. E isso não é algo que acontece. A gente tem algumas coisas, ele usa bastante a religião como desculpa, né, como eu já comentei, mas não vai muito além disso também. Acho que o que quebrou pra mim foram personagens insossos que, a partir do momento que aquele personagem sai da página, você já esquece dele. Todo começo de capítulo, todo começo de parte do livro ali, eu tinha que fazer um esforço pra lembrar quem que era aquela pessoa que ele tava falando, qual que é a relevância desse personagem mesmo, o que que ele faz. Até o visual, eu não conseguia imaginar visual pra ninguém, assim. Eu fui ver depois os atores que fizeram a série, né, pra tentar ter um parâmetro, mas nem isso eu consegui imaginar direito na minha cabeça. Outra coisa, me deu muito incômodo, são os diálogos nesse livro em específico.
específico. Eu acho que chega uma hora que o Stephen King ele tenta parecer descolado com alguns jargões, algumas gírias, alguma forma de falar, mas ele soa de um jeito que ninguém fala assim na vida real e fica um pouquinho constrangedor depois de certo tempo, assim, sabe? Fica forçado. Fora que, eu não vou me estender muito nisso, mas aqui a gente tem toda aquela problemática, de novo, do Stephen King, de personagens mulheres que só servem pra ser violentadas, só servem pra ser debochadas, só servem pra ser objeto sexual dos homens, ou só serve pra ser desprezada por um homem. Então a gente tem, por exemplo, uma cena de estupro que, assim, esse livro foi a discussão do Catarse, né? Teve uma discussão nesse domingo agora sobre essa questão, se foi importante ou não essa cena. Eu achei gratuita, eu achei mega desnecessária. Eu estou devastado, tá? Eu tô muito triste de não ter gostado desse livro. Eu queria muito ter gostado muito mais, e eu talvez, pode ser que eu dei uma segunda chance no futuro, ler com mais calma, ler já sabendo o que esperar também. Não sei, eu não sei. Esse começo de ano tá muito estranho pra mim, tá, gente? As leituras não tá fluindo como deveria. Então pode ser um pouquinho de mim também, mas a minha primeira experiência com o Sob a Redoma foi bem decepcionante. Não foi nada do que eu achei que seria. Ele tem até um padrão parecido com Dança da Morte, por exemplo, sabe? Onde a gente tem uma história que demora pra acontecer porque vai apresentando algum desastre, personagem a personagem. Só que eu acho que Dança da Morte, pra mim, um negócio do pós-apocalíptico é muito mais interessante. Novembro de 63, eu acho a viagem no tempo muito mais interessante do que essa coisa da redoma. Na verdade, uma coisa que me incomodou, os personagens, eles não reagem a essa redoma, ninguém fica desesperado, ninguém fica surtado, todo mundo tem uma reação muito menos do que ficaria na vida real também, sabe? Sei lá, eu posso estar achando picuinha, posso estar caçando coisa onde não tem, posso estar sendo chato também, muito provável, mas essa foi a minha experiência, eu acabei abandonando, e por favor, não me empalem vivo nos comentários desse vídeo, tá bom? Gente, esses foram os livros então que eu li no mês de janeiro. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado desse novo formato aqui também. Se você já leu algum desses livros, comenta aqui, deixa aqui embaixo o que você achou, se você concorda, se você discorda. Eu sei que eu tô na minoria, eu tenho plena consciência de classe de que eu tô na minoria nessa questão, mas tudo bem, eu quero saber da opinião de vocês. Se vocês gostaram também, compartilha aqui pra mim o que vocês curtiram nesses livros. É muito legal ver outras opiniões, até pro pessoal que tá chegando aqui no vídeo e quer, além da minha opinião, que tô gravando o vídeo, mas também de vocês que estão aqui debatendo embaixo. Muito importante a gente ter essa troca de opiniões, porque não é só a minha que é a lei do universo, tá? Muito importante lembrar isso, que opinião de livro é igual Tobbs, né? Gente, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado a todos os apoiadores também que tiveram paciência comigo nesse mês com a leitura de Dança da Morte, ó, de Sob a Redoma. Conto com a participação de vocês no meu clubinho do livro. Vem ler com a gente um thriller e uma fantasia todo mês. Não é obrigatório participar dos dois, tá? Você pode participar de qual você quiser, mas é uma forma de você ajudar o meu trabalho. Além disso, no Catarse, você também recebe vídeo antecipado, vídeo extra. A gente tem, de vez em quando, algum evento diferente. Tipo, agora, por exemplo, nessa sexta-feira, eu tô indo pra Curitiba e vou fazer um encontrinho com o pessoal de lá, vou tomar um café com o pessoal do Catarse. Então é uma forma de você estar muito mais próximo de mim, de fazer parte dos bastidores do canal, saber o que tá acontecendo, o que eu tô lendo, o que eu tô deixando de ler. Às vezes eu faço projetos que envolvem só o Catarse também, e em troca, né, vocês assinam o negócio lá e eu consigo sobreviver de YouTube. É uma forma muito importante de você me ajudar. Mas você pode comprar todos esses livros também e qualquer outra coisa na Amazon usando o meu link que tá aqui na descrição. Também ganha uma pequena comissão e isso já salva vidas. Beleza? Muito obrigado, gente, se você assistiu esse vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo. Um grande beijo pra vocês e tchau!